Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e hoje nós vamos falar sobre a Nova República. É um período que acontece dentro da história do Brasil, dentro da República, né? A periodização é República, que começa lá em 1889 até os dias atuais. Se a gente for utilizar a periodização no contexto mundial, a gente está falando de idade contemporânea que vai desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. É, então a gente percebe que esse é um período marcado pela redemocratização, pela democratização do país e pela estabilidade econômica. Mas a gente vai ter que ralar muito para isso acontecer, viu, minha gente? Então, para quem não assistiu, a gente tem a parte 1 desse conteúdo, que está falando aí sobre essa transição do governo militar para o governo democrático, as diretas já, também o governo de Sarney, como também falamos sobre a Constituição de 1988. Agora nós vamos falar sobre o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, eleito pelo voto direto do povo, entendeu? Porque a gente já teve ali Sarney, mas ele não foi eleito diretamente pelo povo. Fernando Collor de Mello é que é eleito pelo povo em 1989. Ele vence Luiz Inácio Lula da Silva, sim, e assume a presidência no dia 15 de março de 1990 e vai governar até 1992. Como assim, Jamile? Era para ser 4 anos e ele só 2. Pois é, ele foi criar uma expectativa muito grande em cima de Collor, entendeu? Principalmente no campo econômico. O problema é que Collor fez uma campanha magnífica dizendo que ia acabar com os marajás. Marajá era uma palavra que era utilizada para pessoas que ganhavam a vida sem ganhavam dinheiro público e não faziam nada, entendeu? Que ia acabar com a corrupção. O problema é que esse Marajá, o próprio Collor se tornou um Marajá. O problema com a corrupção é porque ele se envolveu numa rede de corrupção seríssima. Então, assim, minha gente, antes de chegar no impeachment dele, vamos falar um pouquinho do governo, tá? No governo dele, a moeda volta a ser o cruzeiro. Ele tem como ministra da Economia Zélia Cardoso e ela vai se concentrar no combate à inflação. Então, vai tentar de todo jeito todas as iniciativas, porém, a situação do país continua extremamente difícil, a inflação continua muito alta. Então, a principal consequência econômica de Collor foi a recessão, com a queda dos salários, o aumento de desemprego do povo. Diante da crise, Zélia Cardoso abandona o governo em maio de 1991. Ela entre 90 e 91 já pulou do barco. No final daquele ano, além da grave recessão, com a diminuição da atividade econômica e do desemprego generalizado, a inflação voltou a crescer 20% ao mês. É muito, minha gente. E aí, ainda tem mais coisa, porque durante o governo de Collor, ele vai bloquear a poupança, contas correntes e aplicações. Além disso, ele deu um menor salário mínimo e a maior taxa de desemprego do Brasil na história do Brasil, né, na história nacional. Collor, como eu já disse para vocês, tinha prometido acabar com os marajás, mas ele se tornou um. Prometeu acabar com a corrupção e pã, se envolveu numa rede de corrupção. Para esconder o fracasso dele frente a todo o descontentamento popular, o governo montou uma campanha muito bem acabada, publicitária, mostrando o presidente como jovem esportista. Na verdade, fizeram isso durante a campanha para presidente. Transformaram Collor em um ícone de saúde, de beleza. E muita gente votou sim porque ele era bonito, viu, minha gente? É triste dizer isso, mas é verdade. É, então ele era aquele jovem, mas essa imagem não adiantou mais, porque a gente tinha uma crise política e econômica. Então o Congresso Nacional vai montar aí uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as denúncias em torno do presidente. Some-se a isso os jovens caras pintadas que exigiam a saída do presidente, foram à rua com o rosto pintado de verde e amarelo, exigindo o impeachment do presidente e a cassação dos seus direitos políticos. Né? Mas o que foi que ele fez, minha gente? Ele não foi impeachmentado. Isso é um fato. O impeachment saiu, porém ele pede para sair. Quem pede para sair é ele. Ou seja, ele entrega o cargo, ele renuncia. E quando ele renuncia, ele não tem aí seus direitos cassados. Foi uma jogada, entendeu?
Ou seja, o primeiro presidente impeachmentado foi Dilma, não foi Collor. Deu aí para entender, né? Então, ele é o primeiro presidente aí, tecnicamente, a ser afastado da nova república. Quem é que vai suceder ele? Então, minha gente, quem é que vai assumir o governo depois da saída de Collor? O vice dele, Itamar Franco. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que a gente devia aqui no Brasil levar a sério a ideia de voltar a ter eleições para vice-presidente, sabe? Presidente e vice-presidente separadamente. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente tem muito vice governando o nosso país. E a gente escolhe o presidente. E o vice vai no pacote. Geralmente o vice não é uma coisa lá, essas coisas maravilhosas, né? Então a gente já teve, ó, Sarney era vice, Itamar é vice, Temer é vice. Isso só falando de agora, viu, minha gente? Porque de antes a gente tem outros vices aí assumindo. Então é uma coisa a voltar a pensar, ok? Brasil. Vamos lá. Quem assumiu então foi Itamar Franco, que era o vice de Fernando Collor, e ele fica entre 1993 e 1994. A tarefa dele era a mesma tarefa dos anteriores, que era baixar a inflação, criar uma moeda estável. Tenta algumas vezes não dar certo e é até que ele chama FHC, Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, e ele vai ocupar o Ministério da Fazenda, vai juntar uma galera economista que já trabalhou em outros planos e vai criar o Plano Real, que passa a vigorar em 1º de julho de 1994. O Plano Real vai se constituir na adoção de uma nova moeda, o real, que substitui o Cruzeiro Real, e na tentativa de manter a estabilidade dessa moeda, ou seja, de fazer com que o seu valor permanecesse o mesmo. A adoção da nova moeda não trouxe só benefícios para o país. Teve aí uma diminuição de consumo, que a gente vai somar ao controle de salários, que vai juntar aí a ideia não, ao aumento do desemprego e a concentração de riquezas, ok? Depois do governo de Itamar Franco, que vai ser a plataforma para Fernando Henrique Cardoso, nós vamos para um segundo, posso dizer assim, vamos à continuação desse processo, que é o governo de Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC. Detalhe, ele vai aí concorrer diretamente com Luiz Inácio Lula da Silva, segunda vez que Luiz Inácio Lula da Silva é candidato. E ele vai perder. Então ele assume aí o governo a partir de 1º de janeiro de 1995, ele ganha vencendo no primeiro turno, ele vai governar o Brasil durante 2 mandatos, de 1995 a 2002, e no segundo mandato ele vai concorrer de novo contra Lula e vai ganhar contra ele. Ele é o primeiro presidente a ter 2 mandatos aí dentro da nova república. Detalhe, a mudança dentro da Constituição para a reeleição é dentro do governo dele, que particularmente eu acho um erro, viu, minha gente? Esse negócio de reeleição para mim não tinha que existir, não. Posso falar isso, não posso? Posso. Né? Seu mandato a partir de 1999 começou em meio a crises como recessão econômica, fuga de investidores do país e crise energética que levou o país a um apagão em 2021. E você achando que apagão era coisa ali da região do Tocantins? Não foi? Não, do Amapá. O Amapá que ficou aí não sei quantos dias de apagão e você achando que só acontecia agora. Não, aconteceu muito lá atrás. Então, o governo de Fernando Henrique Cardoso ele vai ser marcado por uma política neoliberal, ele tem uma nova moeda, ele tem uma preocupação em controlar a inflação, vai elevar as taxas de juros da economia. Outra iniciativa dele que vai chamar muita atenção foi privatizar empresas estatais como a Valer do Rio Doce, o sistema Telebrás, que é o sistema de telefonia, e por esse mesmo motivo que ele foi duramente criticado pela oposição do seu governo, ou seja, pela privatização de empresas estatais, empresas que davam lucro, não todas, mas a Vale do Rio Doce dava muito lucro para o Brasil, né? Pois bem, pessoal, depois de 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, nós vamos para o governo de quem? De Lula. Mas, gente, Lula se candidatou 4 vezes, foi uma contra Collor, uma contra Fernando Henrique, outra contra Fernando Henrique, e na 4ª eleição é que ele vai ser eleito.
Ele vai ganhar aí contra José Serra. Ele vai governar durante 2 mandatos, entre 2003 e 2011. O partido dele é o Partido dos Trabalhadores. Vai ficar marcado por melhorias sociais e por escândalos políticos durante a nova república. Na economia, o maior mérito do governo petista foi a manutenção da política dos governos anteriores. Então, crítico do Plano Real, Lula deu continuidade ao programa que controlou a inflação e possibilitou a estabilidade econômica. Seu governo também ficou marcado pela redistribuição de renda, programas sociais como Bolsa Família, a expansão de crédito e o aumento de empregos formais e do salário mínimo. Por outro lado, o governo ficou marcado por sucessivos escândalos políticos, como o Mensalão em 2005, que manchou a credibilidade do PT e dos parlamentares brasileiros. É isso, e eu volto daqui a pouco com o governo Dilma.